Olá, seja bem-vindo a mais um Grandes Julgamentos. No programa de hoje vamos mostrar como foi o julgamento de 3 ações declaratórias de constitucionalidade. As 3, relatadas pelo ministro Marco Aurélio, questionavam a prisão de pessoas condenadas judicialmente antes do trânsito em julgado do processo. As medidas cautelares foram apresentadas em setembro de 2016. Naquela data, apenas medidas cautelares e não o mérito de 2 ADCs foram julgadas. É de onde vamos começar o nosso programa. Naquela sessão, presidida pelo então presidente, ministro Ricardo Lewandowski, apenas o relator votou. O ministro Marco Aurélio falou da necessidade de uniformização de decisões relativas à prisão em segunda instância em todo o país. Ante os mesmos fatos, a mesma norma jurídica, não prevaleçam decisões conflitantes dos 27 tribunais de justiça e dos 5 regionais federais. Sem uniformização, é um ledo engano à unidade do direito. É necessário admitir que a certeza jurídica não ocorre em segunda instância, mas sim perante o Superior Tribunal de Justiça. Depois daquela sessão, as ADCs voltaram ao plenário, já com a inclusão da terceira, a 54. Isso foi em outubro de 2019, início do julgamento do mérito. Antes dos votos, o presidente, ministro Dias Toffoli, deu um recado. Que fique bem claro que esse julgamento, que as presentes ações e o presente julgamento não se referem a nenhuma situação particular. Estamos diante de ações abstratas de controle de constitucionalidade. O objetivo é, dada a provocação que vem, porque o judiciário não age de motu próprio, não age de ofício, através de legitimados para a ação, dar o alcance efetivo e a interpretação a um dos direitos e garantias individuais previstos em nossa Constituição Federal. Depois disso, o ministro chamou para as falas representantes dos requerentes de cada ação declaratória. Separamos 2 para você. Primeiro, vamos ouvir o representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele citou o julgamento da cautelar em um artigo da Constituição. Lembro de uma frase da ministra Rosa, quando do julgamento da cautelar, de que não poderia se afastar da literalidade do artigo 5º, inciso 57. E eu agrego, a literalidade do artigo 5º 57 tem a sua razão de ser. Historicamente, como nós demonstraremos, ele foi redigido com o deliberado propósito da Assembleia Nacional Constituinte de impedir, de maneira incontornável, a execução da pena do trânsito em julgado, da sentença penal condenatória. Já que o advogado citou, vamos ver o que diz o inciso 57 do artigo 5º da Constituição de 1988. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A sessão também ouviu o advogado-geral da União. Este se posicionou a favor do cumprimento das penas antes do trânsito em julgado. Ele falou de um artigo do Código de Processo Civil muito citado durante o julgamento. O 283 foi o dispositivo que motivou as ADCs. O próprio Código de Processo Penal já prevê a ausência de efeito suspensivo para o recurso extraordinário. Ele deve integrar, porque a própria Constituição prevê os crimes inafiançáveis. Dentro dessa perspectiva, eu concluo dizendo o seguinte: o artigo 283 é constitucional, com a concessão de interpretação conforme a Constituição, para afirmar que é coerente com a Constituição o principiar a execução criminal quando houver condenação em segunda instância. A palavra passou então ao relator das 3 ações declaratórias de constitucionalidade. Determino a suspensão da execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim
a libertação daqueles que tenham sido presos ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual, casos que realmente desaguam na prisão preventiva. O proclamado abrange o pedido sucessivo formulado na ação declaratória número 43, no sentido de poderem ser implementadas analogicamente ao previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal, medidas alternativas à custódia, quando o acusado cujo título condenatório não tenha alcançado a preclusão maior. Depois do voto do ministro Marco Aurélio, vamos ao intervalo. O Grande Julgamentos volta já. O Grande Julgamentos está de volta. No programa de hoje, apresentamos um resumo do julgamento de 3 ações declaratórias de constitucionalidade. Assunto: a prisão depois de ação condenatória antes do trânsito em julgado do processo. Você viu no bloco anterior que o julgamento das medidas cautelares foi em 2016 e que o mérito começou a ser analisado em outubro de 2019. Mostramos 2 sustentações orais e o voto do ministro relator, Marco Aurélio. Vamos agora ouvir o ministro Alexandre de Moraes. Antes de ler o voto, o ministro lembrou que não foi um julgamento simples e que ministros e o próprio Supremo sofreram ameaças. Chegamos, senhor presidente, a tal grau de intolerância que aqueles que não concordam com determinadas opiniões, por mais fundamentadas que tenham sido suas manifestações, não só definem essas opiniões como absolutamente erradas, mas também rotulam seus emissores como levianos, irresponsáveis, nécios, quando não de corruptos, incentivando, principalmente pela via virtual, pela rede, que essas pessoas, tão somente por defenderem posições contrárias àquelas, possam ser ofendidos e agredidos psíquica e fisicamente. Depois disso, foi ao voto. O ministro inaugurou a divergência. Considerou que cabe aos juízes de primeiro e segundo graus, as chamadas instâncias ordinárias, o exame dos fatos e das provas do processo. Portanto, uma decisão que determinasse a prisão apenas depois de todos os recursos julgados enfraqueceria essas instâncias. O esquema organizatório funcional estabelecido pelo legislador constituinte, no tocante à persecução penal estatal, garante aos juízes e tribunais de segundo grau a competência para analisar o conjunto probatório e decidir o mérito das ações penais. Foi que o ministro Nery da Silveira, no primeiro HC julgado em março de 1989, chamou de juízo de consistência. Esse juízo de consistência, realizado pelo órgão colegiado juízo natural de segundo grau, afasta, no tocante à possibilidade de prisão, afasta a presunção de inocência, porque há uma decisão colegiada escrita, fundamentada, reconhecendo materialidade e autoria do delito. Em seguida, o voto do ministro Edson Fachin. Ele também divergiu do relator. Disse que o início do cumprimento da pena, depois da condenação em segunda instância, é coerente com a Constituição, a menos que haja expresso efeito suspensivo ao recurso cabível, e entendeu que isso não afasta o princípio constitucional da presunção de inocência. Como não há efeito suspensivo nos recursos extraordinários especiais e de modo ainda mais relevante, como é limitado o efeito devolutivo desses recursos, não faria sentido exigir-se que a atividade persecutória do Estado se estendesse também aos tribunais superiores, mesmo após o julgamento condenatório proferido em grau de expansão. Entendo que há um limite à expansão do sentido do texto constitucional. E, por isso, com todas as vênias, e pedindo vênia ao eminente ministro relator,
não me parece possível imaginar que a atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário traduzem mera discricionariedade do legislador. Esses recursos não apresentavam efeito suspensivo na vigência do artigo 27, parágrafo 2º da Lei 8.038 de 90, combinado com o artigo 937 do Código de Processo Penal. Nem apresentam, mais recentemente, segundo o artigo 995, combinado com o parágrafo 5º do artigo 1029, âmbito do Código de Processo Civil, permanecendo excepcional a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário na seara criminal. A inexistência de efeito suspensivo não decorre de texto expresso da lei, embora no Brasil haja, mas não decorre do texto expresso da lei. O ministro Roberto Barroso foi outro a seguir a divergência. Ele disse que os fundamentos contra a possibilidade de execução provisória não se sustentam na realidade. Afirmou que números do Departamento Penitenciário Nacional mostram que o índice de encarceramento no Brasil e o percentual de prisões provisórias diminuíram depois de 2016, quando o Supremo autorizou a prisão após decisão de segundo grau, e afastou o argumento de que a preservação dessa decisão afetaria apenas os pobres. Nós estamos falando da alta criminalidade, dos desvios graúdos de dinheiros públicos, e não gostaria de voltar atrás nessa matéria. E, portanto, tal como votara na cautelar, voto também aqui no sentido de interpretar conforme a Constituição o artigo 283 do Código de Processo Penal, portanto, estou julgando parcialmente procedente a ação para interpretar conforme a Constituição o artigo 283 do Código de Processo Penal, para excluir a interpretação que impeça a possibilidade de execução de condenação criminal depois do segundo grau, porque acho que essa é a interpretação mais adequada da Constituição. Vamos ouvir agora o voto da ministra Rosa Weber. Para ela, a Constituição define que só poderá ser considerado culpado o réu que tem o processo finalizado, ou seja, trânsito em julgado. Segundo a ministra, os conceitos de prisão cautelar e prisão-pena não podem ser confundidos. A pena criminal é sanção imposta pelo Estado, legitimada pela sentença condenatória, em retribuição à conduta tipificada como criminosa. O fundamento jurídico legitimador da pena não é outro senão a culpa, nulla pena sine culpa. Medidas cautelares, todavia, com efeitos penais, embora produzam efeitos ou possam produzir efeitos restritivos sobre a esfera de liberdade do acusado, é o caso da prisão temporária, é o caso da prisão preventiva, não tem finalidade retributiva. Por isso, votou com o relator, ministro Marco Aurélio. O argumento de que a comprovação da culpa seria operação lógico-jurídica a se esgotar no âmbito da apreciação da prova, da conformação da conduta ao tipo, data vênia não se sustém. Sempre que a hipótese normativa construída pelo julgador para subsumir, no caso concreto, o quadro fático, este sabidamente inalterável em sede extraordinária, for ela mesma antijurídica ou se maculado de vício o processo de formação da culpa, a questão será, sim, suscetível de se apresentar em sede extraordinária. E nós, na primeira turma, já deferimos ordem de habeas corpus em casos de revisão criminal, de segunda revisão criminal, ainda que de forma excepcional, a partir de prova que se fez por identificação de DNA conducente à absolvição. Chegou a hora de darmos uma pausa no programa. O Grande Julgamentos volta daqui a pouco. No programa de hoje, o tema é a constitucionalidade da prisão condenatória
Antes do trânsito em julgado do processo, os ministros analisaram 3 ações declaratórias de constitucionalidade protocoladas por 2 partidos políticos e pela OAB. Nós terminamos o bloco anterior com o voto da ministra Rosa Weber. Ela se juntou ao relator, ministro Marco Aurélio, no entendimento de que só é possível declarar trânsito em julgado depois de esgotados todos os recursos. Até aquele momento, a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes havia sido seguida pelos ministros Edson Fachin e Roberto Barroso. Vamos acompanhar agora os últimos votos. O ministro Luiz Fux afirmou que o princípio da presunção de inocência não tem vinculação com a prisão e que, segundo ele, as instâncias superiores não analisam mais a autoria e a materialidade do crime. Por isso, acompanhou a divergência. Eu voto no sentido de manter a decisão proferida em sede cautelar para assentar a interpretação conforme ao artigo 283 do Código de Processo Penal, no sentido de que é possível e constitucional o início da execução da pena privativa de liberdade após a sentença condenatória de segunda instância, posto ordem escrita da autoridade competente. Então, julgo parcialmente procedente no sentido que votou o ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, apesar de, no final, julgar procedente, na verdade, a ratio da sua decisão é que essa interpretação é cabível. O ministro Ricardo Lewandowski não se juntou à divergência. Segundo ele, um país onde há 17 mil juízes responsáveis por 100 milhões de ações, é possível considerar a possibilidade de erros judiciais. Salta aos olhos que em tal sistema, o qual de resto convive com a intolerável existência de aproximadamente 800 mil presos, encarcerados em condições subhumanas, dos quais mais de 40% são provisórios, situação que caracteriza, segundo a Suprema Corte, entre aspas, um estado de coisas inconstitucionais, a partir do voto brilhante desse grande magistrado, Marco Aurélio Melo, multiplica-se exponencialmente a possibilidade do cometimento de erros judiciais por parte de magistrados de primeira e segunda instância. Por isso, votou com o relator. Insisto em que não se mostra possível superar a taxatividade daquele dispositivo constitucional, salvo em situações de cautelaridade, por tratar-se de um comando constitucional absolutamente imperativo, categórico, com relação ao qual não cabe qualquer tergiversação, pois, como já diziam os juristas de antanho, in claris cessat interpretatio, máxima agora trazida à colação pelo ministro Fux. E o texto do inciso 72, do artigo 5º da Carta Magna, ademais, além de ser claríssimo, jamais poderia ser objeto de uma inflexão jurisprudencial para interpretá-lo, senhor presidente, em malam partem, ou seja, em prejuízo dos acusados em geral. O voto seguinte da ministra Carmen Lúcia não se juntou ao do relator. Ela disse que a possibilidade da execução da pena com o encerramento do julgamento nas instâncias ordinárias não fere o princípio da presunção de inocência. Para a ministra, o inciso 57 do artigo 5º da Constituição deve ser interpretado em harmonia com os demais dispositivos constitucionais que tratam da prisão. No sentido de julgar parcialmente procedente a presente as ações declaratórias de constitucionalidade, para dar interpretação conforme a norma do artigo 283 do Código de Processo, no sentido de que a execução provisória da sentença penal condenatória confirmada em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da não culpabilidade penal, acompanhando, portanto, com as vênias do ministro relator, que mais uma vez eu homenageio, a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes é como voto. Naquele momento, a ministra Carmen Lúcia havia votado com a maioria, 5 no total, e 3 ministros entenderam que só é possível a prisão depois de esgotados os recursos nas cortes superiores. Com 3 votos restantes, o placar poderia mudar.
O ministro Gilmar Mendes disse que a execução antecipada, sem a demonstração dos requisitos para a prisão, viola o princípio constitucional da não culpabilidade. As avaliações feitas pela Transparência Internacional no Brasil acabam sendo contaminadas pela parcialidade com que os representantes da organização têm investigado os episódios recentes de corrupção. Presidente, encerro dizendo que acompanho o relator, a quem cumprimento mais uma vez, para julgar procedente o pedido desta ADC, de modo a declarar a constitucionalidade do artigo 283 do Código do Processo Penal, determinando que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso de investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. O ministro Celso de Mello também acompanhou o relator e empatou o julgamento. Ele disse que a posição de ser a favor do trânsito em julgado da sentença condenatória é a mesma há 30 anos, quando passou a integrar o Supremo Tribunal Federal. E que a prisão condenatória, depois de encerrados os recursos nos tribunais superiores, não impede a decretação de prisão cautelar. O dever de proteção das liberdades fundamentais dos réus, de qualquer réu, representa encargo constitucional de que o Poder Judiciário, e em particular o Supremo Tribunal Federal, não pode demitir-se, mesmo que o clamor popular manifeste-se contrariamente, sob pena de frustração de conquistas históricas que culminaram após séculos de lutas e reivindicações do próprio povo na consagração de que o processo penal traduz instrumento garantidor de que a reação do Estado à prática criminosa jamais poderá constituir uma reação instintiva, arbitrária, injusta ou irracional. 5 votos pelo entendimento que só é possível o cumprimento da pena depois de esgotados os recursos nas cortes superiores. Outros 5 pelo início, depois do fim do julgamento em segundo grau. Coube ao ministro Dias Toffoli, presidente da Corte, o último voto, o do desempate. E ele votou com o relator. Voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade, para, assim como o fez o relator, declarar a compatibilidade da vontade expressa do Parlamento brasileiro, contida no artigo 283 do Código de Processo Penal, estabelecida pela lei aprovada no Parlamento Brasileiro de número 12.403, de 4 de maio de 2011, esse dispositivo é compatível com a Constituição Federal Brasileira, uma vez que não contém ele, com a devida vênia daqueles que pensam em sentido diverso, contrariedade com a deliberação realizada pelo Parlamento ao editar a Constituição de 1988. Assim, ficou determinado que o cumprimento da pena só pode ser iniciado depois do trânsito em julgado, ou seja, depois de esgotados todos os recursos. Veja e reveja nosso programa pelo nosso site tvjustiça.jus.br. O nosso canal no YouTube é TV Justiça Oficial. Até a próxima!